Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de desenho técnico mecânico. Essa é a nossa aula número 8. Então, se você está chegando agora, eu convido que assista os conteúdos anteriores a esse para entender o que a gente está tratando aqui, tá? Também já se inscreva aí no canal e se você gostar do conteúdo, ao final do vídeo, dê um curtir aí para ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo, tá bom? Então, nessa aula número 8 de desenho técnico, né? Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal do campus de Hortolândia. Então, nessa aula 8, a gente vai tratar aqui de corte parcial, tá? Ou corte muitas vezes chamado também de interrompido, tá? Bom, esses cortes parciais ou rupturas, como também são chamados, né? Ou interrompidos, são cortes na qual eu vou localizar em um determinado ponto do meu desenho. Então, veja, não é aquele corte que eu preciso fazer em toda a dimensão da peça. Na verdade, um corte parcial é algum local que eu quero expor no meu desenho a parte interna. Então, se porventura tem uma peça, um eixo, né, e em alguma região desse eixo tem ah, um furo rebaixado, algum furo roscado, e aí eu quero mostrar esse furo, tá? Sem ter que fazer um corte inteiro na peça, eu utilizo desse recurso de um corte parcial, tá? Quando os detalhes estão concentrados numa determinada parte da peça, não haverá necessidade de utilizar um corte completo. E assim sendo, para facilitar a execução do desenho, a gente utiliza um corte parcial. Nos cortes parciais, o plano secante atinge a peça somente até onde se deseja detalhar. E o limite do corte é definido por uma linha fina, uma linha de ruptura. Essa linha fina, né, é, de espessura fina, traço normalmente lápis 005 ou 03, ela é feita à mão livre. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Nos cortes parciais, são representadas todas as arestas invisíveis, ou seja, se colocam todas as linhas tracejadas. Só não vai colocar as linhas tracejadas que estão por trás desse corte, se porventura tiver, tá? Mas como eu tenho um corte localizado em determinado ponto do meu desenho, o restante do desenho ele segue a mesma orientação para a projeção em primeiro de Edring, para a projeção ortogonal comumente utilizado, que é representar a linha tracejada de algum detalhe que estiver passando por trás ou algum detalhe invisível, tá bom? Só não vou representar daquilo que está por trás desse corte parcial, se porventura tiver, tá? Bom, olha esse exemplo, né? Eu tenho uma pecinha, ela tem um furo rebaixado aqui, tá? E aí eu não preciso fazer um corte total passando aqui, né? Até poderia, mas uma outra forma de representar, eu só crio uma linha aqui de ruptura, né? E faço uma exposição desse furo rebaixado, tá? Coloco as minhas linhas achuradas para representar que isso aqui é um corte, tá? Essa linha sinuosa fina, ela é feita à mão, tá? Perceba que as linhas tracejadas, né? Elas continuam, a linha tracejada aqui desse rasgo e também aqui do rasgo aqui né, na parte do lado direito aqui, tá? Então tem a linha tracejada desse rasgo e a linha tracejada do rasgo de cima. E olhando aí também pela lateral, né, lateral esquerda, olhando por aqui o objeto, eu vejo a linha tracejada do furo e também as linhas tracejadas dos rasgos, né, dessa minha peça, tá? Que está passando aqui atrás. Tudo bem, pessoal? Outras formas de representar. Olha que interessante esse desenho. Eu tenho um corte total desses três furos. Do primeiro, do furo rebaixado, do furo cego. Tem um furo passante, um furo rebaixado, né? Esse é um furo passante. Um furo rebaixado, essa parte aqui é o que a gente chama de rebaixo. E um furo cego, tá? Que eu não passei da outra extremidade, tá? E aí eu tenho aqui um outro furo que eu preciso mostrar como está internamente, e eu não preciso simplesmente fazer um novo corte total aqui, eu faço um corte parcial desse ponto, coloco a minha linha de representação, né, de corte, minha linha traço ponto, e coloco lá a representação disso, tá? Corte BB, então BB, corte BB, uma linha aí sinuosa, né, para representar esse detalhe, tá? Bom, como é que eu vou fazer essa linha de ruptura, tá, pessoal? Vai ser uma linha uma linha contínua, fina, tá? E aí eu vou criar uma linha sinuosa.
O correto é criar uma linha sinuosa levemente inclinada, tá? Então, eu nunca vou criar uma linha, né, com uma certa verticalidade. Por quê, pessoal? Ou muito na horizontal, porque pode confundir a representação do desenho. Então, a gente cria aí uma inclinação, tá? Nessa linha de ruptura. Então, o correto aqui é criar uma linha de ruptura levemente inclinada para a direita. Aqui eu estou fazendo uma exposição de um furo cego, aqui eu estou fazendo a exposição de um rasgo de chaveta. E é a mesma ideia, tá? Tá errado representar aqui, né? Ou ainda utilizando do próprio desenho como referência, tá? E aqui o correto, pegando já da parte do eixo maior e conduzindo aí até a extremidade do meu eixo, tá bom? Outra forma de representação, né? Outro desenho de exemplo, na verdade. Aqui mostrando já um furo roscado. Então esse furo foi feito com uma broca de 8, tá? E ele tem aqui uma rosca de 6,8, né? Então foi feito, desculpa, tem uma broca de 6,8 e uma rosca M8 que foi feito nesse furo, tá? E aqui eu tenho rasgo de chaveta de 20 por 4, tudo bem? Então, aqui eu representando um furo roscado, né, feito com uma broca de 6,8, na prática 7, com rosca métrica de 8 milímetros e aqui um rasgo de chaveta. E a linha, novamente, é mostrando a linha aí de ruptura levemente inclinada, tá? Bom, e aí, pessoal, tem esse desenho para vocês fazerem, que eu vou colocar aí, falando desse furo com que tem esse furo cego escariado, né, para a cabeça de fenda. Tem um outro furo aqui também para ser representado, um furo rebaixado e um furo cego. O que vocês vão fazer? Vocês vão adotar exatamente isso que a gente viu. Olhem aqui, né, voltem aos slides anteriores, e aí vocês vão criar essas linhas de ruptura e fazer corte nesse desenho, tá? E depois colocar as cotas, tudo bem? Então vai fazer aqui um corte também para expor esse furo rebaixado e também para expor esse furo cego, tá? Tentem seguir os modelos que estão aqui, que vocês vão conseguir fazer, tá? Esses furos cegos, né, não tem tanta dificuldade, porque é só vocês seguirem aí o exemplo que a gente tá passando, né? Então vocês vão criar uma linha sinuosa aqui, né? Tá? Nesse caso também. E aqui nesse meio, né, vocês vão ter que criar também uma linha sinuosa, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês vão fazer depois, né, é achurar isso aqui, tá? Essa é a ideia do nosso desenho, tá bom? Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tentem fazer esse desenho, é uma vista única também, como foi o último desenho que eu fiz aí, o tutorial daquele meio corte, tá? E aí vocês podem tentar fazer, dar uma olhadinha nos slides aqui para conseguir entender. E aí, em breve eu também posso corrigi-lo aí, desenhar esse eixo com vocês, tá bom? Então, beleza? Então até mais. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.